Mas meu apelido é Luia, que eu amo. Eu nasci em Lomba Grande, no Passo dos Corvos. Meus pais eram Maria Lúcia Scherer Feltas e o meu pai se chamava Paulo Jacques Feltas. Eu tive uma irmã gêmea que se chamava Terezinha Feltas Hofstetter. Tenho muitas saudades do passado, porque quando eu tinha 3 anos a minha mãe faleceu. Então nós começamos uma vida completamente diferente. Começamos a ser criados por uns tios, que eram ele era o padrinho da minha irmã. Meus padrinhos foram o Germano Rauscher e a dona Zaira, que o apelido era Schetz. E os anos foram passados, aí nós viemos morar em São Leopoldo. Ali perto da ginástica tinha uma casa onde nós moramos. Eu tinha 4 anos naquela ocasião. Tinha uma barraca, eu não me lembro de quem era, eu acho que era da família Schmidt, mas eu não tenho certeza, tá? Depois nós fomos morar lá perto, onde hoje é o presídio, na frente ficava a fábrica Age, era da família Rauscher, e do lado era a nossa casa. Depois nós fomos morar um pouco mais abaixo, onde é hoje o Colégio São Luís. A árvore de jacarandá ainda existe. E na frente da nossa casa eram as terras dos Timóteos. Até a beira do rio eles tinham esses terrenos. E a gente ficando de frente para lá, tinham diversos chalés onde moravam pessoas conhecidas, velhos conhecidos aqui de São Leopoldo. No momento eu não me lembro, vamos dizer, dos nomes das pessoas, mas era muito interessante porque elas eram todas iguais, eram chalés todos iguais. E do lado da minha casa, como é o nome da faixinha? Essa faixa aqui. Teodomiro Porto da Fonseca. A Sapucaia. Teodomiro Porto da Fonseca. É na Teodomiro que ficava essa casa. Tá. E na frente ficava o Nacional, era. E indo adiante, tinha a igreja a igreja das Irmãs Carmelitas. Ali nessa igreja eu fiquei anjinho. Eu tinha, acho que uns 8 anos. Depois, mais tarde, e falando em carmelitas, eu ia visitá-las muito, porque a gente levava comidas, né? E tinha uma delas que fazia coisas de cera. Ela fez um menino Jesus, parecia natural. Era uma artista. Elas cuidavam muito bem da igreja, 8 anos. Achei assim uma coisa maravilhosa, porque as irmãs, como nós éramos órfãos, nós estudamos esses 8 anos sem pagar nada.
eu até hoje sou muito grata às franciscanas. E lá eu aprendi muita coisa que até hoje eu consigo, né, fazer. E no São José, mãe, o regime que tu ficava interna, né? Há um ano eu fiquei interna. Eu me formei em 1948 e um dos professores que eu me lembro, a Neite Ulrich, ela era nossa professora de educação física e foi ela que me deu o apelido, porque eu jogava no União e eu era cortadora. Jogava vôlei. Eu jogava vôlei e ficava difícil das pessoas incentivar, né, o jogo. Eu tomei a primeira comunhão. Por isso é que eu sou grata às irmãs, elas foram muito, muito boas. E como é? Amigas. E nós caminhávamos da Rua Grande para lá e para cá, para lá e para cá. E os rapazes ficavam com o pé em cima ali da calçada. E a gente caminhava e a rapaziada toda parada, né? E aí eu dizia para as gurias, ele está olhando para mim, antigamente se flertava. E aí eu perguntava para as gurias, ele está olhando para mim? Tá. Então era sinal que estava dando certo, né? Olha, foi muito legal. E nós fomos namorados 3 anos e fomos noivos 1 mês. Nós ficamos noivos em novembro e em janeiro nós casamos. 1 mês e pouco, sabe? Nós casamos dia 12 de janeiro de 1952. E a festa foi aqui na igreja do relógio. Ele era luterano, né? Hã? Ele era luterano? Ele era luterano. E a senhora era católica? Sim, foi um drama. Porque quando eu conheci o Renato, eu disse para ele, a minha igreja, a minha religião não permite eu passar para o evangelho. Aí ele disse, não tem problema, a minha religião não tem exigência, eu posso ficar. No dia que nós resolvemos marcar o casamento, nós fomos no padre. Aí, quando nós chegamos no padre, ele disse, não, vocês não podem casar no altar. Eu disse, mas por quê? Porque ele era evangélico. Aí ele disse, e além de tudo, ele tem que assinar um papel dizendo que os filhos seriam católicos. Eu disse, olha, meu filho, PT saudações. Não mesmo. Aí nós fomos no pastor Hill. Nein. Eles falaram alemão, né? Nein, não isso. Já marcamos tudo. Então foi assim que começou o nosso casamento. Depois, o problema foi que a gente pensa nas coisas, né? Quando eu, de noiva, cheguei na frente da porta, olhei para ele e pensei, é tu mesmo? Porque as irmãs tinham me chamado na sexta-feira, no sábado eu casei. Na sexta-feira as irmãs me chamaram dizendo que eu desistisse do casamento e que eu pensasse bem, porque não ia dar certo. Tudo bem, então vocês são responsáveis sobre a minha felicidade, vocês me arrumam um outro noivo. Não, mas isso não é possível, então deixa comigo. Quer dizer, num momento que eu cheguei na frente da porta da igreja e vi o Renato lá no fundo, eu pensei, comigo, será que é ele mesmo?
gente fica em dúvida, né? E foi ele mesmo, porque durou 70 anos. E aí depois nós fizemos nossa festa no Orfeus. E o Orfeus, a entrada era do lado, não é como hoje, que era uma entrada do lado, umas portas altas. Quem mais existe? E aí eu penso, como passam ligeiros os anos. E como a gente agradece a Deus tantas coisas boas que aconteceram. Em geral, a gente tem a mania de pensar no ruim. Mas a gente pensando bem no decorrer dos anos, quantas coisas boas se recebeu. Dona Luia, vocês casaram e foram morar aonde? Na rua José Bonifácio. E do lado, os meus vizinhos eram o Mélica. Germano, né? Isso. Germano Mélica. Depois eles saíram de lá e foram morar com uma filha que tem a fábrica de bolão, o Soares. Soares. Ela foi morar lá. E moraram, acho que todo o resto da vida lá, os Soares, na José Bonifácio. Sim, os Josélios todos morreram aqui na casa. E um dos filhos, Renatinho, morava do lado da casa. Mas eu preciso contar para vocês, depois do casamento, quando nós saímos lá da festa. Muito romântico. Chegamos na frente da casa, ela não era muito grande. Eu acho que não te lembra, né, Silvana? Lembro. Ela era uma casa pequena, mas muito romântico. Fernando me pegou no colo. Ai, que romântico. Só que tinham 2 degraus. E ele não conseguiu subir direito, claro, do peso que eu tinha, eu era muito mais gordo. Ele me pisou na cauda e nós fomos parar na porta do banheiro. Nunca mais me esqueço. Mas antes disso, em vez de pegar um carro, nós fomos no meu Austin. E tinha o tio Frida, Biri, ele teve na direção do carro e era daqueles que dava assim a marcha e ele não entendia da marcha. Aí o Renato teve que se levantar, passar para frente e fazer a mudança para nós podermos. E era pertinho, era dali até o Bonifácio, era pertinho. Mas são lembranças, acontecimentos assim que no momento marcam. Dona Luia, o que o seu Renato trabalhava naquela época? Ele... Peraí. Na CE. Ele já estava na CE. Ele trabalhou 35 anos na CE. Eu me lembro que ele foi para o Japão quando nós éramos pequenos. O Renato foi... ele foi uma pessoa assim, excepcional. Ele tinha um temperamento forte, mas foi como... Por isso é que eu digo, hoje em dia, às vezes tem amigas que querem se separar. Vocês têm que valorizar as coisas boas e deixar as outras para trás. E outra coisa, como eu não tive uma família constituída, eu prometi para mim mesmo que a minha família eu teria, que seria uma família bem composta. E em vista disto também, em vez de ter 2 religiões dentro da minha família, eu fiquei só com a evangélica, porque eu casei com 20 anos. E naquela ocasião, quando eu saí, antes de sair do colégio, em 48, eu quis ficar freira. Então era aquele católico doente, aquele que acreditava em tudo. Eu nunca passei em frente à igreja evangélica, eu não podia. Então, esse compromisso eu tive comigo.
de permanecer, para não dar. Para as crianças terem um caminho, e não aqui, ali. Dona Lu, e aí, como é que a senhora ingressou na Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas? Porque eu ia muito aos cultos, não é? Aí as senhoras começaram a me convidar, de administrador do lar. Então, as crianças ficaram tão habituadas que elas entravam no portão e já gritavam: mãe, mãe, mãe. Porque o Renato saía às 7 da manhã e chegava às 7 da noite. E quantos filhos tu teve, mãe? Tive 3 filhos, por isso que eu digo como é bom ter família. Eu tive 3 filhos, 7 netos e 5 bisnetos. Ai, que coisa boa. E os seus filhos se formaram em quê? A Silvana é formada em Direito, mas ela gosta da parte do secretariado, né, De Silvana? turismo também, né? E a Rosana é formada em Engenharia Civil e o Paulo Renato é formado em Engenheiro. Não sei bem, eletrônico. É de engenharia Essas eletrônica. coisas modernas aí. Aham.